escola, eu tinha salas muito heterogêneas. Numa delas, numa sala de EJA, eu tinha alunos latino-americanos recém-chegados ao Brasil, que falavam mais espanhol que português. Eu tinha um cadeirante e 2 surdos mudos. E para dar conta dessa inclusão, sem muitos recursos e sem preparo, porque eu não tenho conhecimento das Libras, da linguagem de Libras, e nunca fiz nenhum curso a esse respeito, é muito recente a ideia da inclusão, não é? E as escolas estão recebendo esses meninos e nós, dentro da sala de aula, temos que nos virar. E é muito sofrido, porque os meninos surdos-mudos sabiam ler os lábios. Aí eu começava a aula falando bem de frente para eles, procurei colocá-los nas primeiras carteiras, falava bem de frente, bem devagar, e eles ficavam muito aflitos, porque eles viravam para tentar ler meus lábios e não conseguiam, às vezes ficavam irritados, e eu também ficava muito irritada, porque eu não conseguia dar aula para aquela sala inteira e dar atenção para os 2 meninos. Tinha o cadeirante que eu tinha que estar atendendo de pertinho também, ele solicitava muito, porque além dele ter problema motor, ele tinha também algum outro problema de ordem neurológica. Eu tinha os meninos de outros países que estavam ali, que eu precisava traduzir um pouco os termos do espanhol para o português, né? Então, foi um momento bastante difícil. E de vez em quando, um dos alunos, além de tudo isso, de vez em quando um dos alunos chegava com os pulsos inchados, com o olho roxo. E eu percebia que ele era diferente, eu não sabia distinguir muito se ele era punk, se ele era skinhead, porque eles são tão parecidos. Ele usava aquelas botas pretas, compridas, camisa preta, era todo tatuado. E era meio agressivão, chegava todo imponente, metia medo na turma e em mim, eu morria de medo dele. E aí, um dia, eu dei uma produção sobre um tema, que eu não me lembro qual era, e ele me escreve um texto dizendo que era um skinhead. Eu nem sabia muito bem quais eram as características desta turma, né, desta tribo. Aí fui pesquisar, nem sabia o significado de skinhead, né? Aí fui pesquisar um pouco, skinhead significa cabeça raspada, e ele tinha mesmo, era careca. E eles eles discriminam muito alguns grupos sociais, os negros, eles são homofóbicos, e aí, quando ele se declarou no texto que era skinhead, ele ficou muito me perscrutando o tempo todo para ver que resposta eu daria para ele. E eu não podia manifestar espanto, indignação ou qualquer coisa que passasse pela valoração, porque eu não chegaria nunca nesse rapaz, né? E aí eu comecei a trabalhar com texto que pudessem sensibilizá-lo para a coisa da não violência. Mas era uma coisa tão difícil. Aí eu selecionava um poema que falava mais de ternura. Eu trabalhei com Miguelin, com Manuelzão e Miguelin, com trechos do livro do Guimarães Rosa, que tem passagens extremamente líricas. Eu levava poema de Fernando Pessoa, que falava do menino Jesus, aquele menino que brincava, né? Mas parece que nada batia nele, né? E aí um dia, e na volta da escola, eu pegava metrô junto com ele. Vocês não imaginam o medo que eu tinha desse menino. Grandão, quase 2 metros de altura. Daqui a pouco eu tinha vários homossexuais na sala, daqui a pouco ele vai começar a espancar os colegas.
E aí, além de rezar muito, eu fui conversando com ele no metrô, perguntando, descobri uma porção de coisas da vida dele. Ele morava com o pai aqui na região da Sé, e a mãe morava no Paraná, e ele ficava muito só, o pai trabalhava o dia inteiro e ele também, e ele tinha esses amigos. E eu comecei a conversar muito com o Daniel. Aí um dia eu falei da minha aflição de atender os meninos, os surdos mudos, que eu não estava conseguindo acompanhar, e ele se dispôs a me ajudar. Você não imagina como esse menino me ajudou, principalmente no caso dos surdos mudos. Ele ajudava, traduzia as minhas coisas, sentava pertinho, lia com eles. E dali para frente eu fui percebendo que ele vinha de camiseta mais clara, começou a sair do preto, tirou aquela botona toda agressiva, começou a mudar o visual, o cabelinho começou a crescer. Esse menino se transformou. Eu não sei dizer se ele abandonou o grupo de amigos de skinheads, mas eu sei que no final do ano ele veio me abraçar e dizer que se eu não desse aula mais para ele, ele ia sentir muito a minha falta. Aí eu percebi que eu tinha tocado de alguma forma, né, dado o comportamento que ele manifestou na sala depois, com os colegas, tão solidário com os meninos que tinham dificuldades auditivas, né? Eu não sei bem aonde que se deu a transformação, mas eu acredito que tenha sido no momento em que ele se sentiu útil dentro da sala, que ele pôde ajudar os colegas que tinham mais dificuldade que ele e que ele percebeu que essa ajuda fez uma diferença. E que ele pôde aliviar um pouco a minha responsabilidade, porque a gente como professor, a gente quer dar conta de tudo. Você não quer excluir esses meninos. Acho que nenhum professor quer excluir os meninos que têm mais dificuldade. A gente quer incluí-los, mas a gente não dá conta. E aí eu aprendi com o Daniel que os alunos podem se ajudar uns aos outros e que nesse movimento as coisas andam muito mais facilmente. A gente não é onipotente, né? Você não é poderoso a ponto de resolver todas as coisas que vão para a sala de aula. Se a gente conseguir dividir um pouco com essa meninada, a gente tem um resultado melhor.